que me pediram era como é que a escola católica anuncia Jesus Cristo. E eu digo escola católica porque há muitas outras escolas. Conto-vos um caso que me aconteceu há 15 dias. Na cidade de Aveiro, onde andámos a fazer a visita pastoral, visitei as 3 escolas clássicas, sedes de agrupamento, que é o José Estevão, é o Mário Sacramento e é o Homem Cristo. Em todas elas, o encontro com as direções do agrupamento, com os outros professores, foi muito, eu ia dizer fraterna e amiga. O Sérgio acompanhou-nos e ele pode comprovar isso mesmo. Fomos numa quarta-feira à tarde à escola Homem Cristo, onde não havia aulas, estavam apenas os serviços administrativos e a direção. Havia um ou outro professor, mas livremente, e estava a funcionar uma turma de alunos de educação moral. Uma turma apenas, de alunos que não têm horário encaixado durante a semana, e como na quarta-feira aquele agrupamento não tem aulas, eles estavam em aulas, onde estive com eles. No dia seguinte, ou passados 2 dias, aparece uma notícia no Diário de Aveiro que o bispo tinha ido visitar uma escola, onde é que estava a separação da igreja e da escola, se as escolas já eram católicas nesse sentido, se já se ensinava, e depois fazia uma espécie de arenga, porque não era mais do que isso, contra a presença, quando eu digo da igreja, digo da religião, do fenómeno religioso, na escola. Reparai, e depois era uma seita, não é outra coisa que senão isso, eu não sei dizer o nome, um Marujá ou Marujá ou qualquer coisa do Brasil. E eram os pais a queixarem-se de um filho ou dos filhos que não estavam na escola, ouviram? Não estavam na escola. Nem contactei com eles, nem fiz nada que... Bem, só para ver-se que esta questão do fenómeno religioso e da religião na escola, estamos numa escola do ensino público, do ensino do Estado, diferente das nossas escolas, que também são públicas, mas das nossas escolas católicas. 3 ou 4 ideias que são importantes. A primeira é esta. Saiu há dias um documento, A Alegria da Verdade, dirigido sobretudo para as universidades católicas e institutos católicos. Mas os princípios que informam este documento tem 3 dias, se não me engano, são válidos para nós, para a reflexão que queremos fazer. Diz assim: a alegria da verdade. Este Papa, como sabem, todo o seu magistério está a partir da alegria. A alegria do Evangelho, a alegria do amor, a alegria da verdade, anda muito por aí. E então diz assim: a alegria da verdade é a expressão do desejo ardente que traz inquieto o coração de cada ser humano, enquanto não encontra, habita e partilha com todos a luz de Deus. Aqui está subjacente a esta ideia uma outra de Santo Agostinho, a procura da verdade. Mas depois diz assim: efetivamente a verdade não é uma ideia abstrata, mas é Jesus, o Verbo de Deus, em quem está a vida, que é a luz dos homens, o Filho de Deus, que é conjuntamente Filho do homem. Eu penso que o problema do fenómeno religioso nas escolas, no ensino, é porque muita gente não se quer confrontar com esta verdade, com esta realidade. Nós não seguimos um conjunto de ideias, mas seguimos uma pessoa. E se nós seguimos ideias, sabeis em que podemos cair? Em relativismo, isto é,
Eu penso de uma maneira, tu pensas de outra, aquilo pensa do outro. Há aqui um certo subjetivismo. Mas quando nós seguimos não ideias, mas uma pessoa, a realidade é mais objetiva. A realidade é aquilo que aquela pessoa nos quer, nos ensinou e nos propõe. E nos transmitiu. E este ponto eu considero fundamental, porque se a verdade é uma pessoa, aquilo que nós testemunhamos nas escolas católicas é o anúncio de uma boa nova, como foi dito pelo Luís, o anúncio de uma boa nova que é a pessoa de Jesus. É anunciar sem interrupção e com uma paixão sempre nova a sua missão. E isto é muito importante porque as escolas católicas têm uma identidade própria. E a missão evangelizadora da Igreja, decorrente da sua própria identidade, deve promover o crescimento autêntico e integral da família humana até à sua plenitude definitiva em Deus. Isto é, a escola católica, qual é o horizonte último da escola católica? É a plenitude definitiva em Deus. Qual é o horizonte da vida humana? É a plenitude definitiva em Deus. Nós não fomos criados, agora numa linguagem, não nascemos, para um horizonte curto de vida. Nós não nascemos, não fomos criados para viver 70, 80, 50 anos ou 90. Nós fomos criados para a eternidade. E se é esta a missão de cada ser humano para nós cristãos, estáis a ver que a escola católica, que se rege, se tem na sua base os princípios da Igreja, da doutrina católica, significa que o nosso horizonte é a vida eterna, é a plenitude em Deus. Ora, isto leva a que a escola católica deve, e agora podemos aqui ver os traços característicos da nossa identidade. Deve, empenhar-se em promover o homem na sua integridade, na sua plenitude. Nós estamos ao serviço do ser humano. Porque, como foi dito agora, Jesus é filho de Deus e é filho do homem. Jesus é Deus que nos veio revelar o rosto de Deus. Mas Jesus é homem porque nos disse como é o homem na sua plenitude. O homem, o ser humano. Portanto, a escola católica deve empenhar-se em promover o homem na sua integridade. Mais. Número 2. Consciente de que todos os valores humanos encontram a sua realização plena e a sua unidade em Cristo. Então, os valores que nós transmitimos na escola, onde é que atingem a sua plenitude? Cristo. É aí que nós devemos ver. Reparai que numa escola que não tenha uma confissão religiosa por detrás, estou a pensar na escola do Estado, não tem este horizonte. E os valores humanos, onde é que encontram a sua realização? Olhem na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Nesta, podemos dizer assim, numa certa horizontalidade da vida. Numa certa horizontalidade, isto é, a escola educa para os valores, mas os valores são vividos, olhem, num tempo e num espaço. Para nós, esses valores são vividos num tempo e num espaço, mas em si têm semente de vida diferente que é a eternidade, que é a identificação com Cristo. Por isso, esta consciência manifesta a centralidade da pessoa no projeto educativo da escola católica e reforça o seu empenho, o empenhamento educativo para tornar aptas
personalidades livres que sejam capazes de ajudar a transformar este mundo em que vivemos. Este ponto eu considero muito importante, porque as escolas católicas são, ao mesmo tempo, lugares de evangelização, de anúncio de Jesus Cristo, de educação integral, educar para os valores, de inculturação, educar para os valores, mas não são os valores, deixem passar a expressão, que se vivem noutras civilizações, são os valores aqui, os nossos. Hoje sabeis que há uma guerra entre, não sei se viram, a notícia é de ontem, ou de antes de ontem, umas senhoras lá no Irão tiraram o véu para porem a cabeça descoberta e foram presas. Esses valores não são os nossos, pois não. Nós não educamos para esses valores. Nem educamos para uma religião monolítica, mas educamos para a liberdade religiosa, em que todas as pessoas, na sua liberdade de consciência, podem professar diferentes religiões. Ainda que todos tínhamos o direito a quê? A educar e a proclamar e a anunciar a boa nova, que para nós é Jesus Cristo. Depois também de aprendizagem do diálogo de vida entre os jovens e os meios sociais diferentes. A escola deve promover o diálogo. Eu ia dizer, educar para visões diferentes da vida. Há visões diferentes da vida e a escola tem de educar para visões diferentes da vida, onde nós nos possamos respeitar uns aos outros, onde possamos construir o bem comum, a comunhão entre todos. E isto é muito próprio da escola católica. Depois, vamos à segunda parte desta reflexão, que é um pouco como é que a escola anuncia Jesus Cristo. Vamos ao anúncio de Jesus Cristo. E neste anúncio de Jesus Cristo também 3 ou 4 ideias que me parecem importantes. Vós sabeis que o paradigma, aquilo que me parece que é fundamental para nós analisarmos o anúncio de Jesus Cristo, está nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus, depois de ressuscitar, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Igreja, e a Igreja começou o seu caminho na história humana. O primeiro desafio que se colocou foi este: como é que nós vamos anunciar esse Jesus em quem acreditamos? Como é que nós vamos anunciar esse Jesus com quem vivemos durante algum tempo, 3 anos? E é muito interessante que logo nessa manhã o Pedro, que era o chefe do grupo, após a vinda do Espírito Santo, começa a anunciar. E anuncia, para mim, 3 coisas que são fundamentais. A primeira é esta: que Jesus deixem passar a expressão, o cume do que foi o anúncio do Antigo Testamento. O que é que eu quero dizer com isto? Pedro pregava a judeus e dizia-lhes que tudo o que tinha sido anunciado no Antigo Testamento acerca daquele que havia de vir, o Messias, é Jesus. Isto é muito importante para que compreendermos Jesus encarnado numa história concreta, numa vida concreta de um povo. A segunda verdade que Pedro anunciou, e com muita força, foi: aquele Jesus a quem vós destes a morte, o Pai ressuscitou. Isto é, nós não andamos aqui atrás de ideias, nem anunciamos um Deus morto, mas um Deus que está vivo e ressuscitado. E Paulo, como sabeis, experimentou muito bem esta ressurreição, quando a caminho de Damasco lhe aparece Jesus: Saulo, Saulo, porque me persegues? Jesus, ele anuncia a ressurreição de Jesus. E depois também há uma outra dimensão deste anúncio que é fundamental. E nós somos testemunhas da sua ressurreição. Reparai que
começa aqui aquilo que nós dizemos, o anúncio da boa nova de Jesus. Numa sociedade como a nossa, pagã, numa sociedade politeísta, adorava muitos deuses, numa sociedade pagã, com costumes e eu ia dizer, e valores que não tinham nada a ver com os valores do Evangelho, nada. Quando a gente pensa o papel das crianças há 2000 anos e tudo mais, isto a gente fica horrorizado. E então é a partir daqui que eles entendem que é preciso incutir fermento na sociedade. E como é que se incuta o fermento? Anunciar um Deus vivo no seu Filho Jesus Cristo. E anunciar um compromisso de vida. Nós somos testemunhas destes factos. Um compromisso de vida, isto é, aquilo que se anuncia vive-se, deve ser assumido por nós. Isto leva a que aquela gente ao ouvir Pedro faça a pergunta, e nós que havemos de fazer? E Pedro responde muito simplesmente, olhem, venham para o pé de nós, não diz assim, mas diz, peçam o batismo. Convertei-vos, peçam o batismo. Comecem a ser cristãos, venham para o pé de nós, aprendam como se constrói a nova sociedade, a nova vida, como se anuncia de facto o Cristo ressuscitado. E é a partir daqui que começam a transformar e a mudar a sociedade do tempo. É muito interessante que quando eles lhe perguntam o que havemos de fazer, convertei-vos, peço a cada um de vós o batismo, etc. Mas eu acho que, no fundo, o que Pedro disse foi, venham para junto de nós, vivam a vida de Jesus ressuscitado e todos juntos construímos uma nova sociedade, construímos uma nova vida. Ora, isto leva a que o importante, e que nós nunca devemos esquecer, na nossa vida cristã, e que a escola deve estar muito atenta, é proporcionar momentos de encontro com Cristo. Se Cristo ressuscitado é o centro da nossa fé, se a escola católica tem como horizonte a eternidade, que é o Cristo ressuscitado, o encontro com Ele e nele na comunhão com Deus, então o que é que nós devemos fazer no dia a dia da nossa vida? Proporcionar encontros com Cristo. E isto, reparai, não é apenas catequese, é de facto uma dimensão fundamental da nossa fé, porque o encontro é um conhecer e deixar-se conhecer. Ter uma relação pessoal com Ele, Cristo, revela-nos a nossa identidade, com a sua amizade a vida cresce e realiza-se em plenitude. Isto é muito importante, porque quando nós nos encontramos com alguém e nos deixamos encontrar por essa pessoa, então este encontro leva-nos a um conhecimento profundo. Eu não tenho a certeza, que é daí que nascem os namoricos. São 2 encontros. Um que vem ao meu encontro e eu deixo-me encontrar por ele. O que é a fé? Deus vem ao meu encontro em Jesus Cristo e eu deixo-me encontrar por Ele. Portanto, a nossa vida é uma vida feita de encontros. E a nossa fé é também um encontro, deixarmos-nos encontrar. Logo, a escola católica, que tem porque tem como missão este horizonte, então deve proporcionar encontros vários com Cristo ao longo da sua existência. Porquê? E agora eu citava aqui um documento dos bispos portugueses que fala, que é de maio passado, a alegria do encontro com Jesus Cristo. Diz assim: é como ressuscitado que Ele continua a vir ao nosso encontro
nos conquista e nos transforma. Eu queria dizer-vos, é uma das coisas que há aqui alguns sacerdotes, também está aqui o Sr. Padre Corubinho, aquilo que às vezes a gente vai vendo das nossas paróquias, é que há muita gente que anda mais à procura de um Cristo morto que de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado. E por isso, é como vivo, como ressuscitado, que Ele vem ao nosso encontro, nos conquista e transforma. Naqueles a quem Ele se manifestou, deixou sinais da sua ressurreição na vida nova que lhes transmitiu. Da mais profunda desilusão e tristeza, passaram à maior alegria e entusiasmo. De um medo paralisante ao anúncio mais corajoso. De mortífero perseguidor, no caso de Paulo, ao mais incansável evangelizador. Portanto, aquilo que nós temos como missão na escola católica é proporcionar estes encontros. Proporcionar estes encontros. É evidente, e continuo a dizer, a escola católica é uma escola católica, mas antes de católica é escola. Ouviram? E se é escola, tem todas as dimensões próprias de uma escola. Todas. O ensino, a educação integral, a comunhão entre os professores, os alunos e os colaboradores. Esta, como escola, tem de ser uma escola propriamente dita. E eu quase que me atrevo a dizer, hoje, só vi agora assim um bocadinho por alto, vem no público os rankings das escolas. É de hoje, a notícia. E vem lá até, portanto, a lista das escolas. E, graças a Deus, temos de dizer que as escolas católicas continuam a cumprir bem a sua missão. Mesmo em comparação com as outras. Continuam a ser escolas, porque aquilo que avaliam são as notas, não é? E os exames. Não é o católico, é o que é escolar. E no escolar continuamos a não ter medo de nos confrontarmos. Nós não temos, parece que outros é que têm, mas isso é outra questão. Crer não é. O encontro com Cristo mudou a vida de todos os que se encontraram com Ele. Sem este encontro experiencial com Jesus, ficamos num conjunto de normas éticas, numa proposta de paz e solidariedade. O cristianismo é, acima de tudo, como já disse, o encontro com uma pessoa. Se não propomos este encontro, oferecemos muito pouco, como escrevia o apóstolo São Paulo aos cristãos de Colossos. É vital ter raízes e bases sólidas. Depois, reparai, vamos dar mais um passo neste encontro. Não significa apenas acreditar que Ele está vivo e querer me identificar com Ele. É preciso também segui-lo, e segui-lo significa ter um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Este encontro deve provocar o que nós chamamos a conversão. E a conversão é aquilo que nós dizemos, um novo estilo de vida. Estamos a pensar nos Atos dos Apóstolos, como é que eles viviam os bens? Tinham tudo em comum. Como é que eles viviam, por exemplo, a questão do direito à vida? Desde os primeiros tempos, não matavam as criancinhas no seio das suas mães, que é o aborto. É claro. Isto é, dava aqui um estilo de vida diferente, que era um estilo de vida que comprometia os cristãos e que era como que uma mancha de azeite que se vai estendendo na comunidade, na sociedade do tempo. A paixão por Cristo significa que é necessário apresentar por todos os meios possíveis a pessoa de Cristo vivo. Sem esta paixão, a pessoa não encontra o sentido pleno da sua vida. Só assim somos capazes de entusiasmo e de entusiasmar outros. Mas, meus amigos, não basta o encontro com Cristo, também temos de nos encontrar uns com os outros. E encontrarmos uns com os outros significa que Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que nos constrói na totalidade no serviço e na alegria,
transformador, é um bem precioso que temos de partilhar com os outros. Nós não podemos deixar de, uns com os outros, partilhar esta alegria, este encontro, esta comunhão. É com Jesus Cristo que aprendemos um método para o encontro com o outro, tal como as testemunhas do ressuscitado. Ainda hoje os cristãos são ou devem ser assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão, às orações. Atividades em que o ressuscitado vem igualmente ao nosso encontro para dele e com ele vivermos uns com os outros. Reparai que este encontro com o outro é fundamental nas nossas escolas. Por exemplo, a mim custa-me, vós os mais novos, custa-me ouvir as notícias na televisão quando aparece o bullying nas escolas. Cá por dentro fico assim angustiado. Como é que um colega é capaz de fazer violência física ou psicológica a outro colega? A ponto de, em casos extremos, como sabeis, levar ao suicídio. Será que onde é que está o encontro com o outro? Onde é que está a educação para a diferença? A educação para vivermos a comunhão uns com os outros. Este encontro com o outro é fundamental. E aqui temos sempre muito que aprender, toda a vida, mas aprender permanentemente este encontro com o outro. Depois, temos de criar oportunidades para o encontro com Cristo e com o outro. Já estou a terminar. Temos de criar oportunidades. E temos muitas razões e possibilidades para tornar possível o encontro com Cristo e descobrir o seu amor. Olhem, na leitura e na escuta da palavra, no sacramento, sobretudo na Eucaristia, na igreja que reza, mas agora temos outros desafios na escola. Olhem, na defesa da vida, na procura e na educação do bem e do belo, na luta pela justiça e pelo compromisso com os pobres, tudo aquilo que pode entusiasmar o coração humano. Aquilo que puder entusiasmar o coração humano é a oportunidade para o encontro com Cristo e com o outro. Entusiasmar o nosso coração, o nosso. Não é o dos outros, porque nós temos de nos entusiasmar a nós mesmos. Como quem partilha uma alegria, somos chamados a ser testemunhas da presença do ressuscitado. Se o encontro com Cristo deve atingir a totalidade do ser humano, de modo alguns podem dispensar dele as pessoas que fazem parte da vida dos que com ele se encontram. Aqui os professores têm um papel fundamental. Há aqui professores, além dos alunos, há aqui muitos professores. Os professores têm um papel fundamental que é, não se podem dispensar de proporcionar estas oportunidades de encontro. E aqui queria implicar três, podemos dizer, três categorias de pessoas. Numa, vou só enunciá-la, que é a família, não estão aqui os pais, portanto, a família é fundamental, que a família deve ajudar a proporcionar esse encontro, mas também os professores. E aqui coloca-se uma questão muito atual, que é os nossos professores das escolas católicas, ao serem professores da escola, assumem a identidade da escola. E ao assumir a identidade da escola, assumem, a palavra, deixem passar a expressão, um ideário, um projeto educativo, um conjunto de valores que se devem transmitir. Significa que os professores, também eles, devem procurar que o seu encontro pessoal com Cristo depois se transforme no encontro, em oportunidades de encontro com os seus alunos.
Isto é uma dimensão muito, muito, muito importante. Eu não sei o que é que os alunos que estão aqui, não sei o que é que se passa convosco, mas comigo, daqui por uns anos vós dareis outro valor à realidade. Eu ainda hoje lembro com muito agrado vários dos meus professores. Significa que eles me marcaram. Significa que eles foram importantes no meu crescimento, na minha vida. E os professores também se lembram dos seus professores, ou não? Também, pois, também nos lembramos daqueles que nos marcaram. Significa que nós somos chamados a criar estas oportunidades do encontro. E aqui os professores têm um papel fundamental. Eu acho que uma escola católica, os alunos são o centro, mas se não tivermos professores que, neste projeto educativo da identidade cristã, se empenhem, a escola não é diferente das outras. E nós queremos que ela seja diferente para melhor. Não é diferente por ser diferente, mas é diferente por ser melhor. E isto porque nela os valores do Evangelho se transmitem e se assumem. O encontro pessoal com a pessoa de Cristo, que traz a realização plena para as nossas vidas, é fundamental. Daí a importância da formação cristã. E eu dizia-vos que era o outro âmbito da escola, a família, os professores, e o outro âmbito é a educação cristã. A educação cristã tem vários níveis. Na escola católica pode-se rezar. Na escola católica pode-se celebrar a Eucaristia. Na escola católica nós podemos propor a palavra de Deus, o Evangelho, às pessoas. De um modo diferente da escola do Estado, da escola pública e estatal. Porque a formação cristã tem de se fazer. Quase que me atrevo assim a dizer, deixai passar a expressão. Enquanto que a formação cristã nas outras escolas é opcional, na escola católica deve ser obrigatória, respeitando a liberdade das pessoas. É evidente que se numa escola católica é admitido um aluno muçulmano, imaginemos, ele tem um ideário de vida. Claro que ele não pode organizar-se a escola para um. Ele é que tem de se organizar para a escola. Mas isso significa que há um respeito muito grande pelos outros. Quando a gente os aceita, é neste respeito e nesta diferença. Mas a escola católica tem de propor explicitamente Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E esta é que é a formação cristã que se tem de fazer na escola. Tem de ser uma escola como as outras, igual, melhor, mas também tem de ser uma escola que se diferencia por esta nota. Por isso é que é uma escola ereta pela autoridade competente da Igreja, etc. Isso é muito importante porque não vou falar aqui nas aulas de educação moral, que são importantes e devem estar presentes. Eu também não entendo uma escola católica onde estas matrículas não estejam presentes. E quase posso dizer assim, salvaguardando as diferenças de algumas opções diferentes, de algumas religiões diferentes, mas deve ser obrigatória. Não sendo obrigatória, entende o que eu quero dizer. É algo que a escola oferece como sendo muito específico, próprio seu. Portanto, a importância da formação cristã é fundamental na família, na paróquia e nas escolas e nos movimentos. Uma formação contínua que suscite e alimente a paixão por Cristo, pela verdade, pelos grandes problemas do homem, que forma o coração e a inteligência. Uma formação contínua que suscite e alimente a paixão por Cristo, pela verdade, pelos grandes problemas da humanidade, que forma o coração e a inteligência. Ontem à noite, já tenho quase pronta, estive a fazer a mensagem da Quaresma para este ano e já posso dizer um bocadinho o esquema que irá sair. A Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de mudança. Mas a que níveis se deve fazer a conversão?
Onde é que a conversão exige, olhem, mudança de mentalidade. E para mudar a mentalidade é preciso formação. Quem não estuda, quem não se forma, não muda a mentalidade. Para mim, o critério fundamental de uma escola superior, nas nossas escolas católicas, básicas e depois do secundário, a presença, o ensino presencial é obrigatório. Nas outras escolas há outras formas de... Mas o contacto do aluno com o professor é fundamental para mudar a mentalidade, porque pode acontecer que um aluno entre, porque a sabedoria, é o que vem hoje na primeira leitura, a sabedoria não é apenas da mente, é também do coração. Há aqui uma mudança que é a mentalidade. Depois há outra mudança que é fundamental, que é a mudança do coração. Começar a sentir diferente. Aquilo de que gostava antes, agora ponho de lado. É preciso outra coisa. É isso. Começar a sentir diferente. Para depois chegar à atuação. Chegar à mudança com as ações. O fazer. Não podemos ficar apenas numa mudança de mentalidade, nem em sinceros desejos e sentimentos. Depois temos de os passar à prática. Mas isto é muito importante na escola católica. É ajudar a mudar mentalidades, a mudar corações e depois também ajudar a que na vida do dia a dia haja compromissos reais. Compromissos reais. A nossa atuação tem, pois, de levar à experiência do encontro com Jesus ressuscitado. E para que descubram que Cristo vive, que não é teoria nem mera intervenção, mas que é vida. Com Ele a nosso lado, seremos capazes de enfrentar com esperança as dificuldades, os problemas, também as resistências e os fracassos que se nos deparam. Pronto, tinha aqui mais uma ideia, mas que ponho-a de lado, que é esta. Na educação há um ambiente que é fundamental, que é proporcionar um ambiente de amor, de comunhão no lugar em que nos encontramos. É fundamental. Que é o amor como, eu ia dizer, como sinal, se o amor era o sinal das primeiras comunidades cristãs, o amor tem também de ser, o amor, a comunhão, a solidariedade, a caridade cristã, tem de ser o sinal da escola católica, o ambiente onde a escola desenvolve a sua missão.